Olá, boa tarde a todos. Vamos esperar o pessoal chegar, que aí a gente começa a fazer a transmissão. Ok? Daqui a pouco nós vamos começar o bate-papo com o Juca Ferreira. Vamos aguardar o pessoal. Enquanto sentem, fiquem à vontade, peguem um cafezinho, peguem um chopinho, uma Coca-Cola, vocês fiquem à vontade, viu? É isso, estamos esperando aí o pessoal entrar para a gente começar. O Juca já está a postos, daqui a pouco a gente entra para esse bate-papo com a Rede Liberdade. Hoje é a segunda live que a gente faz nesse processo de retomada da Rede Liberdade. Semana passada nós fizemos com o Luiz Nassif, foi muito interessante, tivemos quase 1 hora de debate com ele sobre conjuntura, e sobre cultura também, né? Muito interessante a resposta das pessoas, mais de 3.000 visualizações. E hoje a gente tem um cara muito massa, de uma militância muito interessante, que tem serviços prestados no Brasil, enfim, Juca Ferreira, foi ministro da Cultura no governo Lula, no governo Dilma. Uma história bastante interessante, ele vai estar aqui fazendo análise de conjuntura, debatendo sobre cultura e o que mais vier. Só um minuto. Eu estou ao vivo de Brasília, o Fernando Monteiro está ao vivo de Salvador e o Juca também está ao vivo de Brasília hoje. Daqui a pouco a gente entra no ar, vamos esperar o pessoal juntar, vamos esperar o pessoal chegando e a gente já vai começar a live. Vão chegando, aproxeguem-se, aceitem um bolinho de fubá com café e vamos acompanhar a live com o Juca Ferreira, que vai começar daqui a pouco. É isso. Eu acho que em 2 minutos, mais ou menos, a gente já pode começar, né? Bom, para quem está chegando agora, nós não estamos falando nada justamente para esperar o pessoal chegar. Assim que o pessoal chegar, a gente começa a falar e a gente começa a live com o Juca Ferreira. O pessoal está perguntando por que a gente está em silêncio, que a gente está esperando a galera chegar. Estamos esperando. Né? Estamos esperando. Vamos aqui daqui a pouco. Como a gente fazia antigamente, né? Nos encontros em 2010, a gente chegou a fazer festas, né? Dentro daquele estresse que foi a campanha de Dilma e tudo mais. 2010, um ano muito complicado, mas que depois a gente... Eu estava pensando aqui, qual foi a campanha presidencial que não foi estressante? Teve alguma? Acho que a reeleição de Lula foi um pouco menos ruim do que a de Dilma, eu acho. E a de 2014 foi muito mais complicada, tanto que combinou no que aconteceu, né? Todo esse processo do golpe, enfim. Em 2014, a gente conseguia pegar a atenção no ar. Dava para fazer um plano com a atenção, era uma coisa. E a gente não teve a Rede Liberdade para a gente se encontrar, para a gente debater, enfim.
que é um espaço de militância, um espaço virtual, onde a militância de todo o país se encontra para debater, né, dentro da concepção suprapartidária, horizontal. Aqui a gente tem gente de todos os partidos políticos, ou de nenhum partido, mas a gente tem dentro da Rede Liberdade uma militância de vários partidos, todo mundo se encontrando e de um modo civilizado, se respeitando essa pluralidade dentro da esquerda, né, no campo da esquerda. Bom, vamos começar? Bora. Já deu para o pessoal chegar, né? Então, boa tarde a todos. Eu sou a Letícia Salorenzo, mais conhecida nas redes como a madrasta do texto ruim ou a bruxa. Estou ao vivo de Brasília. Esse aqui, pronto, ficou. Ao meu lado é o Fernando Monteiro, que ele está ao vivo de Salvador. E essa é mais uma live da Rede Liberdade. Como o Fernando está falando agora, esse espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas no campo da esquerda. Uma rede construída por várias mãos, várias cabeças. Semana passada a gente estreou com o Luiz Nassif. E a Rede Liberdade continua se propondo a ser um espaço plural, construído pelos participantes de forma horizontal e participativa, respeitando a concepção primeira daqueles que a fundaram. Então, a gente aproveita para pedir para você que está assistindo essa live, para clicar no curtir a nossa página do Facebook, para dar essa moral para a gente. E curtam também nossa página do Instagram, que é @rede_liberdade. Daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo todos os links. Nós estamos programando para breve uma live com José Dirceu, que é o cara que meio que dispensa a apresentação, né? Isso, gente. Como eu disse antes, a gente também teve uma live semana passada do Luiz Nassif, que foi bastante interessante, né? Hoje nós estamos com nossa segunda live, um bate-papo aqui com o Juca Ferreira. E aí eu queria falar aqui sobre o Juca Ferreira, um pouquinho do histórico dele, né? Já que nós estamos numa rede de militância, enfim, acho que é muito importante a gente falar a trajetória do Juca nesse tempo todo, até chegar ao ministério, até chegar onde ele está, e tudo que ele fez, né? Juca nasceu na Bahia, é sociólogo, dedicou sua trajetória profissional à vida política, assuntos culturais e ambientais, foi líder estudantil, secundarista. Em 68, ele foi eleito presidente da UBS, justamente no dia que foi decretado o AI-5, né, que fechou, entre outras deliberações. Ingressou na resistência ao regime militar, passou 9 anos exilado no Chile, na Suécia, na França, estudou na Universidade de Estocolmo, na Suécia, estudou Ciências Sociais na Universidade de Paris, Sorbonne, né, onde se formou. De volta ao Brasil, trabalhou como assessor especial da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, desenvolveu diversos projetos na área da cultura. Em 81, começou sua atuação na área ambiental, como militante em movimento do setor. Em 88, filiou-se ao Partido Verde. Em 1990, participou da construção de um dos projetos de arte e educação, maiores projetos de arte e educação do Brasil, que foi o projeto Axé, voltado para crianças e adolescentes em situação de risco social. Juca incluiu a dimensão cultural nas ações socioeducativas do Axé, hoje considerado um dos mais importantes características do projeto, inclusive. Ainda na década de 90, ele foi secretário municipal de Meio Ambiente de Salvador e presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Também participou da criação dos primeiros movimentos socioambientais da Bahia, o SOS Chapada Diamantina e Mais Limpo, né? De 93 a 97, desenvolveu com as comunidades do Terreiro do Candomblé uma das mais reconhecidas ações socioambientais da Bahia, o projeto ecoantropológico Jardim das Folhas Sagradas. Foi vice-presidente da Fundação Movimento Onda Azul, cujo presidente era Gilberto Gil, daí sua parceria, né? Estreitamente parceria com o Gil. Foi eleito 2 vezes vereador municipal de Salvador, em 93 a 96 e de 2000 a 2004. Em 2013, ele foi chamado para o Ministério da Cultura por Gilberto Gil e depois, logo, veio a ser o nosso ministro após Gilberto Gil, dando continuidade e ampliando, enfim, o Ministério da Cultura. Esse é o Gilberto Gil, esse é o Juca Ferreira, com quem a gente vai conversar aqui agora,
nosso companheiro. Pode mandar subir ele aí. Boa tarde, Ju. Boa tarde Boa tarde, quem companheiro. está acompanhando. E aí, como é que estão as coisas? Estão bem, dentro do possível, né? Recolhido em casa, só saio sábado para fazer as compras da casa, de máscara, e parecendo um super-herói, um Zorro. Mas está todo mundo assim na rua. Hoje eu reparei todo mundo no supermercado, inclusive porque não entra sem máscara. Uhum. E teve manifestação hoje aqui em Brasília. Eu estou em Brasília, né? Que eu era ministro quando a Dilma foi impeachada, foi afastada. Minha mulher é médica, trabalha numa unidade de atendimento, frontline mesmo. E eu tenho 3 filhos, minha filha Dandara, mora em São Paulo, e 2 filhos moram comigo, um de 19, que estuda na UNB, e um de 9, que onde a mãe for, ele vai atrás. Então é isso, estamos aqui numa tensão, numa expectativa, apreensivo com o destino do Brasil, mas, sob o ponto de vista pessoal, estou bem, porque os 2 últimos anos, 2 anos e 10 meses, eu era secretário de Cultura de Belo Horizonte. Isso. Saía no primeiro avião de Brasília, de segunda-feira, acordava 4h45, antes de completar antes de chegar às 6 horas, eu já estava no aeroporto, 6h30 eu pegava o voo, e só voltava sexta de noite. Então, foi 2 anos e 10 meses, bem sacrificado do seu ponto de vista pessoal. Foi legal politicamente, trabalhei num governo plural, que não era de esquerda. O Alexandre Calil, o prefeito, uma pessoa que tem grandes qualidades, está saindo bem agora no combate à pandemia, mas não era um governo de esquerda. Mas ele me deu toda a liberdade para trabalhar. Eu praticamente criou a secretaria, e eu que fui o primeiro a dirigir. Recriou, porque há 10 anos atrás teve. E Belo Horizonte é uma cidade que tem uma cultura muito densa, muito qualificada, música, teatro. É o maior público de teatro do Brasil, proporcional à população. E manifestações tradicionais. Eu adorei, eu deixei muitos amigos lá. Eu só não saí unanimidade de Belo Horizonte porque 2 vereadores evangélicos beberam em minha intenção, faziam campanha o tempo inteiro, porque eles queriam censurar. E eu fui um dos que liderei o processo de rejeitar a censura como instrumento de controle social. Eu não subestimo a possibilidade da população fazer seu próprio controle, e a arte e a cultura precisa de liberdade, precisa respirar. E é uma coisa que está acontecendo aqui em Brasília, né, Juca? Tem muita... sob a desculpa da lei do silêncio, está sumindo cada vez mais. As pessoas não podem se manifestar, não podem ir a barzinhos, fica tudo muito incômodo, né? E sumiu a imagem de vocês. Espera aí que eu boto de novo. Ô, Juca, talvez você tenha apertado no bloquear a câmera. Só você fazer o desbloqueio. Talvez. Espera aí que eu resolvo isso. Pode ir falando. Mas também, se você não estiver encontrando aí, você pode sair e entrar novamente. Aí, a Ana Paula já pode fazer isso. É importante dizer o seguinte, essa live está acontecendo com a contribuição de vários militantes, né? São várias pessoas que estão... A gente está aqui, nós dois, conversando com o Juca, mas por trás da gente uma galera muito massa que já está há umas 2 semanas trabalhando para essa live acontecer. Então, é importante a gente dizer isso, porque tem muita gente boa, muita gente interessada, e, enfim, é isso. Cadê o Juca? Ana Paula tem alguma notícia? Como é que estamos? É só... Estou ouvindo bem vocês, Ju? Maravilha, pronto.
Então, Ju, eu estava comentando contigo que Brasília está sofrendo muito em nome da lei do silêncio, está sofrendo uma espécie de censura, né? Não pode mais ter barzinho com música ao vivo, não pode mais ter manifestação, está encaretando essa cidade, né? Mas é o Brasil inteiro, com raríssimas exceções, onde os governadores e os prefeitos têm uma postura diferente, mas Bolsonaro surfou numa onda conservadora e está incrementando uma visão de sociedade que é absolutamente careta, limitada, contra a juventude, contra as mulheres, contra os homossexuais, declarou guerra à arte e à cultura, imagine. Então, a gente está passando um momento difícil. É por isso que eu falei no início que eu estava apreensivo com o Brasil, porque nós somos a 7ª economia do mundo, uma sociedade que é reconhecida no mundo inteiro como uma sociedade aberta, com todos os problemas que a gente tem. É uma sociedade que o corpo é vivo, que o corpo fala, que a cultura tem uma dimensão gigantesca no sentido de satisfazer nossas necessidades, a dança. Eu me lembro que eu fui, na década de 80, assistir uma palestra de um homem de teatro alemão, muito conhecido na Alemanha. Ele foi participar no Teatro Castro Alves de um projeto que se chamava Eu Pego pela Palavra. Pego pela Palavra, que era um projeto do Márcio Meirelles, que dirigiu o teatro na época. E ele comentou uma coisa inacreditável. Ele disse assim: eu tinha curiosidade de vir à Bahia e ao Brasil, porque me diziam que aqui era uma terra musical, mas, na verdade, é uma terra dançarina. Os corpos falam na rua, as pessoas, até para descansar, têm uma expressividade corporal. Ele foi impressionado como o povo da Bahia é vivo, o sistema repressivo da sociedade ocidental não foi muito eficiente aí. E eu me lembro também que, na década, eu já estava exilado na Suécia, portanto, eu cheguei lá em final de 73, quando houve o golpe no Chile, eu estava no Chile, aí fui para a Suécia e recebi um jornal chamado Boca do Inferno. Não sei se vocês são meninos, né? Nessa época, vocês, se eram nascidos, estavam de fralda aí, atrapalhando a vida dos pais. Pois é. E tinha uma entrevista com o Michel Foucault, que teve na Bahia. E Michel Foucault disse algo parecido que o alemão. Disse assim: eu conheço a África bastante, conheço o Caribe, conheço os Estados Unidos, conheço a Europa quase toda, e nunca tinha visto pobre com orgulho corporal. Só vi agora aqui na Bahia. Chamou a atenção dele essa mesma coisa que chamou a atenção para o alemão. Essa é uma dimensão da nossa cultura que a nós não chama atenção, porque a gente já nasceu. Mas, por exemplo, eu que morei 10 anos na Europa, morei na Suécia, morei na França e morei na Espanha depois. Depois que eu fui ministro de Lula, eu fui trabalhar na Espanha. Mesmo nos países latinos e mediterrâneos, que é bem mais livre, mas na Europa Norte, o constrangimento corporal, o constrangimento com a intimidade de chegar junto é enorme. Me chamava a atenção. As pessoas... eu morei num coletivo de malucos lá. Maluco, beleza, não esses malucos baixo astral, que eu não sei onde é que Bolsonaro encontra, rapaz. Eu não sei onde ele está indo buscar esse... É uma facilidade de encontrar. Damares, esse ministro da Educação, o chanceler, esse cara da Palmares. Eu acho que ele tem a chave de uma porta do inferno, vai lá e pega... No mínimo. No mínimo. De vez em quando ele vai lá, pega para ajudar ele fazer o trabalho sujo dele. Mas o que é que eu estava dizendo? Sim, eu morava nesse coletivo e um advogado alternativo
que morava lá, ele foi encontrar a noiva que estava 1 ano fazendo um doutorado na França. E ele estava nervoso, porra, a paixão da vida dele chegando. Ele aí me perguntou se eu não queria ir com ele no aeroporto. Eu fui. Cheguei lá vem a mulher lá saindo em direção a ele, larga a mala no chão, aperta a mão e a gente sai conversando. Ele me apresenta e a gente sai conversando. Isso não existe aqui. Isso não existe aqui, principalmente na Bahia. Um teria pulado no pescoço do outro então a gente tem dimensões culturais. Eu estou citando uma que às vezes a gente não dá importância, mas que incomoda muito os preconceituosos, fundamentalistas religiosos, essa extrema-direita burra, ignorante e boçal que emergiu no Brasil, e eles querem fazer o Brasil regredir. Todas as liberdades conquistadas no século XXI incomodam a eles. Incomodam que os homossexuais não continuem dentro do armário, incomoda a eles ver as mulheres felizes ocupando os espaços públicos de uma forma exuberante, incomoda a eles os negros que já se libertaram do projeto que a sociedade brasileira tem para eles, estão se colocando também de uma forma exuberante, orgulhosa das suas características raciais. Tudo isso incomoda. Os caras querem voltar para um tempo que eu não sei se é a Idade Média, eles nunca disseram abertamente. Sei que querem voltar à ditadura. Isso eles estão falando toda hora e estão conspirando nesse momento para ver se desestabilizam o que resta de democracia no Brasil e convocam os militares para, de novo, dar uma sova na sociedade brasileira. Eu acho que... Hein? É uma necessidade de controle do outro, não só do corpo, mas também da alma e do pensamento, né? É isso. Uma necessidade de repressão, um incômodo com a liberdade, com as mínimas liberdades, com a alegria, com o prazer, com a sensualidade. Tudo isso incomoda. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. É como se existissem 2 Brasis. Um Brasil que, por força da colonização, que trouxe e misturou aqui numa vivência comum, trágica, mas comum nas cidades, no que virou as cidades brasileiras, negros, índios, piratas, malandragem francesa internacional que andava por aqui, e pelo sistema de controle dos portugueses, até porque eles eram poucos. A sociedade foi se constituindo e adquirindo características singulares que Darcy Ribeiro descreve o tempo inteiro, essas nossas singularidades. Isso, chegamos a criar uma língua aqui no Brasil, a língua geral. Chegou um cafezinho aqui, né? Todo mundo que tem esse prestígio. Ela não vai querer aparecer, mas é minha nega, que hoje foi dia dos namorados e estou ainda prestando as devidas homenagens aqui. Nós chegamos a criar uma língua geral que era tão potente, essa língua dessa mistura desorganizada, isso convivendo com escravidão, tendo escravos para evitar fazer um trabalho pesado. Os estudos mais apurados do Brasil mostram de que havia luta, havia resistência, que é mentira que os escravizados se adaptaram. Não adaptaram nada. Tinha os que fugiam e tinha os que resistiam trabalhando para as famílias. E Portugal teve que proibir o uso dessa língua, porque até os tribunais estavam usando essa língua, a língua que tinha como base tupi, guarani, dialetos e línguas africanas. Então, isso, se por um lado nós somos ainda caudatários da escravidão, porque, como dizia vários dos abolicionistas, mas principalmente Joaquim Nabuco, que disse: durante séculos o Brasil
vai estar marcado pela escravidão. Ninguém duvida mais disso. Algumas pessoas queriam negar que existisse discriminação, preconceito e racismo no Brasil, mas com Bolsonaro essa coisa perdeu a vergonha e emergiu como um componente importante. Inclusive, uma coisa que o movimento negro fala constantemente, e poucos não negros têm a percepção, é que existe um racismo institucional, uma construção das dinâmicas sociais para que os negros não tenham acesso em condições iguais aos não negros. A polícia vai massacrar as populações periféricas, não é um acidente de percurso, nem uma maldade particular dos polícias. Não, é um sistema funcionando, já que não tem mecanismo de absorção e de participação em pé de igualdade dessa população excluída, que é 80% de negros, varia um pouco. Na Bahia é quase a totalidade, mas tem estados de que são migrantes, são caboclos, são cafusos, migrantes que eu digo de países europeus, italianos ou então da América Latina. Então a polícia vai lá, isso é uma função institucional. E, ao mesmo tempo, eu me pergunto, é possível construir democracia convivendo com essa barbárie a quantidade de jovens e crianças negras que são mortas pela polícia em nome do Estado brasileiro, em nosso nome, em nome da sociedade como um todo? Uhum. Então, é um país contraditório, tem um lado lindo, um amor à vida e as coisas boas da vida. É uma sociedade que o povo não tem vergonha do sexo. O sexo faz parte da vida. A sensualidade corre nas relações sociais diariamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a barbárie constituída que a gente nunca quis olhar com muita atenção. Eu digo a gente, aí é um nós majestático, porque eu, desde que saí de casa com 16 anos, meu pai me ensinou que não se brinca com racismo, e tudo que eu fiz, eu incluí essa questão do racismo, do combate ao racismo, da rejeição ao racismo, de revelar o racismo que impregna na nossa sociedade. Tudo que eu fiz, até meio ambiente, eu incluí Jardim das Folhas Sagradas, é uma forma que você se referiu aí, era um projeto de afirmação dos candomblés e uma exaltação da contribuição que eles deram para essa sociedade, as contribuições positivas que deram. O que há de melhor nosso veio deles. A verdade é essa. Na música, na cultura em geral, no comportamento, da alegria corporal, dos índios também, dos portugueses também. Eu não sou dos que rejeitam a contribuição europeia, não. Acho que eles também deram a própria língua portuguesa é uma bela contribuição dos portugueses. Se só tivessem contribuído com a língua, já era bastante. Mas não, tem muita coisa nossa que vem quando você mora em Lisboa ou passa um bom tempo em Lisboa, você percebe como nós somos lusitanos. Agora, é evidente que os africanos nos colonizaram culturalmente. Ô, Juca, tudo nosso tem um pouco deles. Diga. Você falou um pouco, você falou sobre o Bolsonaro e sobre essa coisa, né? O quanto é impressionante que ele consegue aglomerar uma quantidade de grupos, de segmentos da sociedade que são complicados, vamos usar esse eufemismo. Eu gostei do eufemismo. E aí a gente tem 1 ano e meio do governo Bolsonaro, né? As tensões com viés autoritário acontecendo, né? E a gente está vendo agora o STF indo tardiamente, ainda que tardiamente, indo para cima, né? O Congresso também, através da CPI das fake news e o próprio governo Bolsonaro, através das besteiras que ele faz, ele proporciona vários rachas no governo dele, de modo que a gente percebe que a força do bolsonarismo, de alguma forma, mingua, né? Essa coisa da fake news
é um grande exemplo. Eles têm muita força nas redes sociais, né? E aí, com essa descoberta dessa teia, dessa galerinha do mal, a gente está percebendo que essa força nas redes sociais está minguando também. Então, a questão é a seguinte, inclusive, já tem uma pergunta aqui da Zizi Pereira, falando, o Bolsonaro vai ser caçado mesmo? Ele pergunta o seguinte, bolsonarismo está acuado e gritando para assustar? Como é que você está vendo esse momento do Brasil? Enfim, faz uma análise aí para a gente. Tem Há um ano atrás eu li em algum lugar na internet um camarada dizendo o seguinte: se alguém sabe o que vai acontecer, diz que sabe o que vai acontecer com o Brasil, Não está sabendo. ou ele está mentindo ou ele é mal informado. Eu acho que isso a situação está muito complexa. Agora, Bolsonaro está minguante. Ele está nitidamente minguante. Não dá para subestimar Bolsonaro. Bolsonaro representa uma energia do Brasil e jabuti não sobe árvore. Ele está lá porque ele foi posto por um processo golpista que afastou a presidenta Dilma sem as devidas motivações legais. Foi uma construção, foi uma opção da centro-direita brasileira, PSDB e outros, PMDB, que não aguentaram o fato do PT ter ganho as eleições 4 vezes e todos sabiam no Brasil que Lula iria ganhar a próxima eleição. Isso. E possivelmente ia ganhar 2 vezes. Eu morei na Suécia, os sociais-democratas passaram 56 anos ganhando a eleição, ganharam todas, porque eles foram construindo uma sociedade de iguais, extremamente democrática, complexa, conseguiram encontrar um nicho para o desenvolvimento econômico da Suécia, que foram as tecnologias de ponta. O melhor aço do mundo era sueco, a melhor bicicleta, a melhor máquina fotográfica, e a economia sueca foi se constituindo a partir disso. Mas o impressionante é que 56 anos, e ninguém falou em golpe lá, ninguém inventou de que alternância de poder é compulsório. Não, a alternância de poder é um recurso que a população tem, se quiser, tirar quem está no governo e botar os opositores. Mas se está contente com quem está no governo, então é o seguinte: o PSDB é responsável pela existência de Bolsonaro, o judiciário é responsável, incluindo o STF, é responsável pela vitória eleitoral de Bolsonaro, o Lava Jato e aquele rapaz lá, o Moro, também são extremamente responsáveis, porque eles é que construíram o ambiente de perseguição e de criminalização do PT e de Lula. Diga-se de passagem. A mídia diz que quem é culpado pelo Bolsonaro é o PT, né? É isso. É por isso que eu estou falando isso. A imprensa, a Globo, deitou e rolou fazendo uma campanha desde antes de Lula ser eleito pela primeira vez, quando perceberam que Lula ia ganhar a eleição, fizeram uma campanha de intoxicação do espírito brasileiro contra um partido que é um partido reformista, social-democrata, que quer diminuir a desigualdade, quer ampliar direitos e institucionalizar esses direitos das mulheres, dos negros, quer construir uma sociedade mais saudável. Mas a gente pratica no Brasil um capitalismo, eu não vou dizer selvagem, porque a selva não tem responsabilidade por esse tipo de erro. Isso é próprio nosso. Mas é um capitalismo brutal, que não permite direitos, não consegue conviver com os mínimos direitos, com as mínimas liberdades. A gente nunca conseguiu consolidar a democracia no Brasil. Periodicamente há uma interrupção, há um golpe, uma tentativa de golpe, um levante. Todos, até Juscelino, que era um homem nitidamente um modernizador do projeto capitalista,
sem grandes implicações sociais. Mesmo assim, teve levante militar da aeronáutica e outros. Então, e tem uma base social disso. De 20% a 30% da sociedade brasileira prefere viver numa sociedade autoritária, repressiva, desigual, acha que a desigualdade é natural, tem mil explicações para isso, pela desigualdade entre as raças, é uma construção que não se sustenta à luz do conhecimento, da ciência, da experiência da humanidade, mas no Brasil faz sucesso. Eu vi agora um grande ator desses da Globo dizer o seguinte: esse negócio de tanta live, todo mundo pensa que é genial. Olha só, ele não acredita de que a sociedade democrática possibilita que todos falem, todos se expressem, todos tenham opinião. Para ele, são os geniais, ou seja, há sempre uma separação entre a população e os poucos que são iluminados e eleitos para terem privilégio. Vou contar uma história que ajuda um pouco nessa reflexão. Uma das coisas que mais me chocou no exílio foi quando o correspondente do maior jornal da Suécia, Dagens Nyheter, era o jornal que eu limpava, eu era faxineiro lá. As profissões que eu tive lá era faxineiro, estivador, jardineiro de cemitério, coisas desse tipo. E foi bom para mim, foi um aprendizado. Mas ele voltou, Bob Zurander se chamava. Ele passou 7 anos sendo correspondente no Brasil, morava no Rio de Janeiro. E quando ele voltou, ele foi entrevistado na televisão. Aí a jornalista perguntou a ele: Bob Zurander, é verdade que existe tortura no Brasil? Os suecos não especulam nem mentem. Quando o sueco mente, ele fica com o nariz e a bochecha vermelha. Eles não mentem, eles não é como no Brasil, que de cada 5 histórias tem uma calorota. Pois bem, veja a resposta dele. Ele disse assim: eu não conheço os subterrâneos daquela sociedade, mas o que eu vi na superfície, eu garanto que tem tortura no Brasil. E falou da desigualdade permanente, da aceitação da desigualdade e a violência como consequência natural de uma sociedade onde não é dado o direito à dignidade a todos os seus habitantes. Na Suécia, até o rei trabalhou na juventude. A irmã dele também. A irmã, se não me engano, foi enfermeira e ele trabalhava no McDonald's da vida. Ou seja, o trabalho não é indigno. As pessoas vivem um nível de igualdade. Os trabalhadores têm lá um salário que permite passar férias no exterior. Não sei se a ideia é assim. Tem uma casa de campo. A classe operária é valorizada porque, em vez de fazer a revolução, houve um pacto político nacional que permitiu que a classe operária interferisse nas instituições, os partidos de esquerda, sociais-democratas, e a constituição da sociedade, de cima a baixo, ela é pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade. A cidadania existe. Eu aprendi o que era cidadania lá, porque o Brasil não existe. Esse negócio de cidadania é conversa fiada, porque quase ninguém tem direito aos seus direitos. Não há reconhecimento dos direitos. Então, o Bolsonaro é um produto desse lado do Brasil que se adapta, que gosta, que é cria dessa sociedade desigual e violenta, mas ele não está lá por competência própria. Caiu na mão dele, porque o projeto era, que começou com Aécio Neves, o presidente do PSDB. Fernando Henrique esquece isso. Esquece que ele anulou o voto dele. Esquece, o Ciro Gomes foi para Paris. Então, eu
Eu digo isso, mas eu acho que a gente tem que juntar todo mundo para afastar o perigo de um fascismo no Brasil, de uma ditadura. Mas não podemos esquecer, a gente tem que construir em cima da realidade de cada um. Ele está lá por isso, a imprensa massacrando e manipulando a opinião pública, o judiciário construindo armadilhas para caracterizar o PT como uma quadrilha e como o responsável pelo nível de corrupção no Brasil. Eles dirigem o país 500 anos, institucionalizam a corrupção e depois culpabilizam um partido que não passou de 8 anos, nem chegou, 8 anos, 8 e 4, 12 anos. Então, essa construção está ruindo. O golpe, que é um golpe processo, muita gente diz, não houve golpe no Brasil, houve golpe. Só que o golpe, não, nos tempos atuais, não só aqui, como na América Latina e na Europa leste, não se usa mais os militares na linha de frente. O Bolsonaro é um tradicionalista, quer convocar os militares para assumirem o poder, e já tem mais de 3.000 militares, alguns da ativa, no governo. Mas os golpes são judiciários, parlamentares e comunicacionais. E foi isso. O Brasil foi vítima de uma estratégia típica dos tempos atuais, de uma guerra informal, híbrida, chamada guerra híbrida, que tem já estudos mostrando, quando você lê, percebe de que o país foi vítima de uma ação interna e externa, porque institutos, fundações que estimulam o fim da democracia, aqui, ali e acolá no mundo, atuaram intensivamente apoiando Aécio Neves e quando o processo saiu de controle, eles canalizaram para Bolsonaro, que era o suprassumo da representação desse projeto medíocre, reacionário, boçal e muito pequeno para dar conta de um país dessas dimensões, com essa grandeza que o país tem. Então, a gente está vivendo a crise desse projeto. Agora, essa crise tem 3 faces. É uma crise econômica, é uma crise sanitária que a gente está vivendo e a crise política. A crise econômica não tem raiz na pandemia, já vinha. O neoliberalismo está dando errado em todo quanto é lugar do mundo. Essa coisa de ataca o Estado, reduz o tamanho do Estado, anula a ação pública, vende os ativos econômicos, privatiza, ataca os direitos já institucionalizados, seja de que natureza for, previdenciário ou trabalhista, cerceia a plena liberdade da cultura, restabelecer. Isso não deu certo em lugar nenhum. Olha a Argentina aí do lado. Votaram maciçamente no como era o Macri, né, o nome, e depois corrigiram o rumo e foi uma vitória avassaladora do candidato social-democrata que está dirigindo o país e que está fazendo um esforço de recuperar a economia, de restabelecer um ambiente que não seja o ódio como elemento central. Então, essa crise econômica que vai chegar a 11%. O Brasil nunca teve uma crise que houvesse uma redução da economia que chegasse a 4%. 3,8%, 3,9% foram as crises mais violentas que o país já teve no passado. Agora vai chegar a 11%. Os economistas do governo estão falando em 8%. Mentira! Vai chegar a 11%. O Banco Mundial também, que é uma das instituições que respalda esse tipo de projeto que está em marcha no Brasil, está falando em 8%, mas não é, vai chegar a 11%. Sabe o que significa 11%? Uma crise que nós nunca tivemos. Fome, desemprego, falência de pequenas, médias e grandes empresas. É um desastre o que está se aproximando aí do Brasil, do ponto de vista econômico. E a terceira crise é a crise política. Eles não se sustentam, eles não têm capacidade de hegemonizar o país. Eles são pequenos, medíocres, boçais. Você viu esse general que é ministro?
esperando que nevasse no Nordeste, que é um escândalo. Quer dizer, os caras não sabem nem a geografia mais elementar. Inclusive, tem um companheiro nosso aqui, que o Enio, está dizendo que está perguntando se a Suécia é perto do Cariri. É isso, talvez. Olha, que eu tive num lugar na Suécia que peguei uma temperatura de menos 35 de dia. Imagine, talvez o Cariri, eu conheço o Cariri, sou fã do Cariri. O Cariri cearense é um dos lugares mais culturalizados do Brasil. É como o Recôncavo, Pernambuco, ali acho que é a Zona da Mata, e o Cariri cearense, que se expande para os outros estados ali perto. É isso, quer dizer, nós estamos sob a égide de um governo medíocre. O Brasil é muito maior do que eles, e já começa a entrar água, porque eles não conseguem conduzir o país. O que é que o governo Bolsonaro fez? Eu dei uma entrevista para fora do Brasil, e o jornalista me perguntou: deixa as paixões políticas de lado e me diga o que é que de positivo o Bolsonaro já fez no país. Olha que eu fiz um esforço, cara. Digo, deixa eu me salvar para o jornalista não pensar que eu sou um sectário. Não consegui. E eu duvido que alguém aponte algo de positivo que este homem fez, que esse governo está fazendo. A única coisa que o Bolsonaro fez de positivo, quando ele ensinou para as tropas, vira e mexe ele fala que é importante lavar o pênis com frequência para não dar câncer. Só isso. Pronto. Eu não sabia. Ele está preocupado com o pênis da tropa. Não sabia disso. Mas também é só isso. É só isso. É um esforço hercúleo que eu também fiz e foi a única coisa de positiva que eu identifiquei no Bolsonaro. Agora, com essa descrição, a gente pode ter a impressão que o homem já caiu. Não é assim. Porque ele tem mais de 20% de apoio, ou seja, esse lodo que foi revolvido no Brasil, esse lodo social, está aí ativo, orgulhoso da ignorância, lutando contra a ciência, contra o conhecimento, querendo destruir as universidades, destruindo toda a estrutura pública de cultura. Eles queriam destruir o SUS. Imagine se essa pandemia chega um ano depois do que chegou, já não existiria mais SUS. Imagine o desastre que ia ser nesse país. Então, eles só sabem destruir. Outro dia eu disse numa live que, como minha sugestão, não de amigo, mas de uma pessoa que quer ser livre deles, eles podiam sair do governo e abrir uma empresa de demolição. Eles iam fazer um sucesso enorme. Eles só sabem demolir, destruir, desconstruir. Então, é o seguinte, como eu estava dizendo, essa fragilidade, eles bateram no limite deles. Mas fascista, quando se vê em dificuldades, eles não conseguem fazer autocrítica ou recuar, eles vão para cima. A figura mais próxima do reflexo de um fascista são os rinocerontes, que, diante de qualquer dificuldade, mesmo que seja intransponível, eles baixam a cabeça, botam aquele chifre deles para frente e vão numa velocidade para abalroar o que eles consideram que está ameaçando a vida deles. É mais ou menos isso. Eles são perigosos. Eles estão conspirando à luz do dia para que os militares assumam o governo no Brasil. E esses generais que estão no governo é uma parte das Forças Armadas que tem interesse nisso, que acredita nisso, que quer um golpe dentro do golpe. Então, nós não estamos vivendo um momento... nós não temos força para tirá-lo, ainda não temos, e eles não têm força para governar. Então, a gente está vivendo uma situação pantanosa que não vai nem para frente nem para trás, e essa deterioração da situação política brasileira é muito perigosa sob todos os aspectos, principalmente porque a gente está vivendo uma pandemia, uma crise sanitária grave. O Brasil vai se tornar, daqui a pouco tempo, o país onde mais morre gente da Covid-19. Nós já passamos a Inglaterra nessa corrida louca e vai passar os Estados Unidos, que foi outro país que o Trump, que é o espelho de Bolsonaro, também não soube enfrentar, subestimou,
disse que aquilo era uma invenção do comunismo internacional, que a OMS era manipulada pela China e queria ter um cachorro aí latino. Então, a gente está vivendo um momento difícil. Eu acho difícil prever. Agora, a sociedade brasileira está despertando. Quer ir para a rua, mesmo com pandemia. A gente está vivendo uma situação realmente, não chega a ser dantesca, mas é bastante aproximada de uma situação assim. Ô, Juca, você falou sobre o Fernando Henrique Cardoso, falou sobre o Ciro Gomes, e me vem as questões relacionadas à organização das oposições, sobretudo, obviamente, do campo da esquerda. Você disse aí que a gente não tem condições ainda de derrubar esse governo, e tem muita gente pensando em frentes. Foi criada uma frente ampla aí, com o Fernando Henrique, com o Ciro, fizeram um manifesto, e convidaram o Lula para assinar e tudo mais, e Lula não quis assinar. Como é que você vê isso, essa construção desse tipo de frente, uma frente que cria um manifesto que em nenhum momento fala da questão dos trabalhadores, né? E como é que você vê isso? Olha, antes de dizer diretamente como é que eu vejo isso, o Bolsonaro já cometeu uma quantidade de crimes que já se sabe e outros que se suspeita, basta investigar. Todas as pessoas envolvidas no assassinato de Marielle, ou todos, ou quase todos, moram no condomínio de Bolsonaro, ou já tiveram com Bolsonaro, ou frequentavam o condomínio de Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro cometem uma quantidade gigantesca de crimes, fake news, montam máquinas, montaram na eleição. Se nós tivéssemos um judiciário à altura do país, eles já tinham sido. Essa eleição já tinha sido anulada. A coragem, eu botaria aspas, que demonstraram com Dilma, mesmo sabendo que não havia sido cometido nenhum crime, eles aprovaram o processo do impeachment, mas quando se trata de Bolsonaro, porque tem militares por trás e porque, de alguma maneira, eles são cúmplices também, ou foram, pelo menos a cumplicidade do acobertamento. Então, é importante remarcar isso, porque nós estamos num momento de que esse bloco que foi constituído está desmoronando. O STF começa a cumprir sua função, inclusive, surpreendentemente, através do Alexandre de Moraes, que tem brilhado ultimamente. Pois é, rapaz, você vê que onda. Os indicados por Lula e Dilma não brilham tanto, mas ele está brilhando nos últimos dias, demonstrando que tem estofo para ser ministro da Suprema Corte Brasileira. E a instituição está encorpando. O Congresso tem demonstrado também que está abandonando o barco do Bolsonaro, porque tem infligido várias derrotas ao Bolsonaro. Essa última agora, a da tentativa de criar um mecanismo de controlar as universidades através deste boçal. Eu nem sei o nome dele, nem faço esforço de aprender. Weintraub. Weintraub, mas a gente também não faz a menor questão de saber o nome dele. Ele queria estabelecer um mecanismo inconstitucional de manipular e se sobrepor ao processo da autonomia universitária, e o Congresso, através do presidente do Senado, disse que rejeitou porque aquilo não tinha cabimento, nem botou para votar. O Rodrigo Maia tem demonstrado temores, mais do que coragens. Mas, mesmo assim, tem se diferenciado e buscado uma saída, ainda pela direita,
excessivamente pela direita. A gente não pode esquecer que ele é do DEM, que era, há tempos recentes, a direita mais constituída no Congresso, mas está cumprindo o seu papel de valorizar o Congresso como uma instituição capaz de representar demandas e anseios, contando para isso com a colaboração da oposição, PT, PSB, PSDB, PCdoB, PDT e outros, Rede. Então, a população está perdendo medo, está vendo a catástrofe chegar, as mortes pelo coronavírus. A última dele, só esse último dele, de propor que pessoas invadam os hospitais para fotografar leitos que ainda não estão ocupados, isso é um crime. Pois bem, está se constituindo aí uma crise. Mas, ao mesmo tempo, eles estão conspirando. Vocês devem ter visto que, há poucos dias atrás, acho que foi domingo, quando teve aquela manifestação, foi na segunda, domingo teve aquela manifestação em todo o Brasil, inclusive em Brasília. Um desses generais, acho que é da Casa Civil, foi disfarçado para o meio da manifestação e, no outro dia, declarou de que o Exército não tem interesse, as Forças Armadas não têm interesse em dar o golpe, mas ameaçou, dizendo que a oposição não ultrapasse limites. Então, a gente está vivendo aí uma situação de blefes, movimentações. O Bolsonaro legalizou a compra de armas pesadas. Se não me engano, o Congresso já anulou, não sei se anulou, mas, de qualquer jeito, ele está armando as milícias. Tem uma expectativa que as polícias militares participem do golpe. Então, é um golpe militar, policial e miliciano. Isso com características muito próximas do fascismo. Ou seja, se eles forem bem-sucedidos, nós teremos um golpe muito mais violento, repressivo, do que o passado, que já foi de bom tamanho nesses aspectos negativos. Então, nós estamos vivendo aí uma possibilidade de que eles avancem e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de que eles sejam impedidos. Os processos continuam. As investigações da morte de Marielle estão chegando, já estão no condomínio que ele vive. Aquele affair do porteiro é ridículo. Você não precisa ser detetive para perceber que ali fizeram uma coação de testemunha. Os filhos estão absolutamente envolvidos em processos de corrupção, a tal da rachadinha. Ele mesmo diz abertamente que usava o apartamento funcional da Câmara para comer gente, segundo ele. Ele defende assassinar pelo menos 30 mil pessoas no Brasil, ele defende a tortura. Nós hoje estamos sendo execrados no mundo. Vocês devem ter visto na imprensa que o Trump pessoalmente disse que vai proibir a entrada de brasileiros, e parece que já proibiu nos Estados Unidos. A Europa está proibindo também. A gente virou os párias do mundo, de uma situação de uma potência emergente que o mundo inteiro respeitava sob a liderança de Lula. Rapidamente nós caímos numa situação onde o mundo inteiro repele o Brasil, rejeita. Ele é considerado o pior governante do momento. Em uma das grandes reuniões internacionais, chamam mais ele para participar. Então,
Eu acho que ele está com pressa. Ele quer resolver esse golpe o mais rápido possível, porque o governo dele está descendo a ladeira. Está descendo a ladeira, está descendo a ladeira. E ele, a cada dia que passa, é mais fraco do que no dia anterior. Ô, Juca, e o consórcio Nordeste, nesse contexto todo? Seria uma luz no fim do turno? Seria um lampejo de Seria não. País lá fora? Vem sendo. Os governos da Bahia para cima rejeitam esse projeto político medíocre do Bolsonaro, foram eleitos, são governos de centro-esquerda, com variações, alguns são do PT, e tiveram a lucidez de priorizar a vida e a saúde dos cidadãos e cidadãs. Então, o combate ao coronavírus é o aspecto principal desses governos, e isso é corretíssimo, e há um reconhecimento da população. Diante dessa barbárie de negar a ciência e o conhecimento, negar não só a medicina, não. Os caras acham que a Terra é plana, negam qualquer conhecimento, se baseiam naquele maluco que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, e nesses bispos neopentecostais. Aliás, tem vários pegando coronavírus. Eles não têm a graça curativa de Deus, não vendem caneta e não sei o que curativo. Por que não se curam? Por que estão sendo atingidos pelo... Ou seja, a base ideológica é absolutamente frágil. E esse consórcio teve a coragem de chamar um cientista para liderar um processo de afirmação do conhecimento, da tecnologia, no enfrentamento dessa crise sanitária, e isso está tendo um efeito muito positivo. Agora, acho que também eles poderiam abrir uma frente na cultura. Acho que nossos governos são criticáveis do ponto de vista da atenção e das políticas culturais que desenvolvem. Minha pergunta, inclusive, é sobre isso. Não, continue, depois eu pergunto. A única que eu vejo assim mais satisfatória é o Ceará, que já vem desde Ciro desenvolvendo políticas culturais e educacionais. Não é à toa que o Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Mas na área da cultura também. Eles são muito bons. Mas, fora isso, deixa a desejar. A Bahia deixa a desejar. A maioria. Então é o seguinte, eu sugeri há uns 2 meses atrás que se criasse uma frente na área da cultura também. Primeiro, para enfrentar as dificuldades que a cultura está tendo sob a pandemia, os artistas, as instituições culturais. A cultura é muito importante, não só como uma dimensão simbólica da sociedade, mas como uma economia também, e alimenta outras economias, como a economia do turismo. Portanto, a cultura na região, além de ser exuberante, ela é muito importante sob vários aspectos, merece um enfrentamento como deram para a ciência e para criando uma coordenação e enfrentando. Quem brilhou nessa área foi o Congresso, aprovando a lei Aldir Blanc, que vai possibilitar... Benedita da Silva, Jandira Fegali. Não foi só ela, não, foi todo mundo. Isso. A origem do projeto foram 4 iniciativas no campo da centro-esquerda. O senador do PT de Pernambuco, como é o nome dele? O Humberto. Me deu um branco agora. Tem Humberto Costa, as iniciativas da presidenta da Comissão de Cultura, Benedita, e 2 ou 3 outros parlamentares, e Jandira também tinha uma iniciativa, e Jandira foi a relatora e conduziu muito bem. Ela harmonizou num projeto comum, o que deu uma base de sustentação que possibilitou ser aprovado nas 2 casas por unanimidade.
Então, agora, nós vamos ter dificuldades na aplicação. Vamos supor que Bolsonaro não vete. Se vetar, o Congresso tem condições de derrubar o veto. Mas a aplicação será pelo Sistema Nacional de Cultura que nós que criamos. Sim. Então é o seguinte, o Sistema Nacional de Cultura envolve uma harmonização, governo federal, governos estaduais e prefeituras. É preciso ter conselhos. Então, a construção dos projetos de aplicação e distribuição desse recurso vai ter que ter muita transparência, vai ter que ter muita lucidez para não ter privilégios, não pode ser ideologizado, tem que atingir artistas, técnicos, produtores, todos que produzem e fazem parte do contexto da atividade cultural e artística no Brasil. E isso tem que ser feito com uma transparência gigantesca para que não se perca no caminho. Essa foi Talvez a concepção, seja a fase mais difícil. Foi a concepção do seu governo, do governo Gilberto Gil, na questão da participação e tal, as próprias conferências, né, de cultura que foram feitas municipal, estadual, até chegar na nacional. Só que agora a gente vai ter que fazer sobre a pandemia, né? Pois é. Então, tem dificuldades aí. E os governos estão um pouco enfraquecidos na área da cultura. Sim. Eu evito, porque na vida você tem que ter certas hierarquias. Mas tem um dito, é preciso prestar atenção à cultura e à arte. Elas estão maltratadas no nosso governo. A gente perde a capacidade de fazer o balance e o contraponto com esse processo de destruição da arte e da cultura e das políticas culturais do governo Bolsonaro, porque se nós formos fazer, por questão de honestidade intelectual, a gente tem que analisar também o que tem sido feito e o que deixa de ser feito do nosso lado, não é isso? Pois é, um consórcio relacionado... Eu já estou quase deitado aqui, vou sentar direito. O consórcio sobre a cultura do Nordeste, eu acho que é excelente, uma excelente ideia. Eu acho que, inclusive, é muito possível, diante dessa organização do consórcio Nordeste que está sendo feita para a pandemia. Mas eu queria falar sobre a questão da cultura, né, que a gente veio aqui para debater sobre cultura política e também as questões da cultura. A gente está agora sem ministério, o ministério agora é uma secretaria. Essa secretaria muda, né? A gente teve aí a Regina Duarte, né? Uma secretaria sem projeto, vinculada ao Ministério da Cidadania, altamente conservadora e limitada, né? Os nossos programas do governo Lula Dilma, terminados, né? Como é que você está nesse processo? Olha, eles tentaram, com o Temer, extinguir o Ministério da Cultura. Os artistas, técnicos, ativistas culturais ocuparam todas as dependências do Ministério da Cultura no Brasil inteiro. Passaram lá, eu não me lembro o tempo, mas mais de um mês, até que eles desistiram de extinguir o Ministério, mas começaram a comer o Ministério por dentro. Desorganizar equipes, como a equipe do direito autoral, que era reconhecido pela Unesco, pelo governo alemão, pelo governo francês, como a melhor equipe no mundo. E eu estou dizendo isso não é para puxar brasa para minha pititinga, não. Foi dito. E era. E veio do governo Fernando Henrique, foi uma das heranças positivas que a gente teve, poucas, mas tivemos, da gestão anterior, foi esse núcleo de direito autoral, que nós conectamos com a problemática digital e a internet para garantir direitos autorais na internet, já que hoje 80% da economia cultural passa pela digitalização. E se você não consegue garantir os direitos autorais aí, você está defasado.
Eu me lembro que numa das últimas reuniões que eu tive com os grandes artistas brasileiros, tinham mais de 300. Ou eram grandes artistas ou seus produtores. E eu disse, olha, vamos conversar sobre todos os aspectos aí da música, porque a gente tem um projeto abrangente. Marisa Monte, que estava presente, disse assim, ministro, não fale de CD, não fale... hoje a gente vive de show ao vivo e do que consegue arrecadar na internet. CD é cartão de visita. Eu lhe dou todos os meus, se você quiser. Na verdade, existe uma economia emergente que ainda está desregulada e essas empresas supranacionais não pagam direito autoral. Então, é preciso pagar. E vocês, nós, no caso, o Ministério da Cultura, já tem um projeto, vamos apoiar esse projeto, porque ele é avançado, ele é fruto de anos de trabalho de vocês junto com a gente. Nós trabalhamos com todas as entidades de músicos do Brasil. Então, mas ali era um governo Lula, que queria... que tinha uma noção de soberania, tinha uma altivez internacional, não se apresentava de quatro com as calças abaixo para Trump, nem para ninguém. Era de igual para igual, sem ser agressivo. Lula era extremamente afetivo e isso trazia um ambiente muito favorável ao Brasil, desde do presidente dos Estados Unidos, que disse que ele era o cara, a China, que reconhecia em Lula uma grande liderança mundial de uma das potências emergentes no mundo, todos os líderes africanos, os árabes, a América Latina toda tirava o chapéu para Lula. Um país, a sétima economia do mundo, como é o Brasil, com a grandeza geopolítica que tem, capaz de representar uma outra globalização, sem hierarquias, sem apropriações, sem guerra, sem confrontos, plural, que caiba todo mundo, foi substituído por uma mesquinharia. Desses malucos que Bolsonaro encontrou para compor o governo, um dos mais exóticos é esse chanceler, né? Ele e a Damares merecem estudo. Então, a gente... Hein? O olavismo, né? O olavismo, o terraplanismo, essa visão de Guerra Fria defasada, que o mundo já está em outra, há muito tempo, há muitas décadas. Eles não conseguem se situar no mundo e representar um país com essa grandeza que somos nós. Eles são medíocres, são boçais, são ignorantes. Ô, Juca, deixa eu fazer pergunta aqui para você, dos nossos ouvintes aqui, do pessoal que está acompanhando com a gente. Tem uma pergunta da Zizi Pereira que eu acho que você já veio respondendo ao longo da live toda, se o Bolsonaro vai ser cassado, né? Isso você já respondeu. Tem uma pergunta... Deveria ser, mas minha bola de cristal eu botei numa oficina e só posso pegar depois da pandemia. Então, eu estou com uma dificuldade de previsão. Mas, de qualquer jeito, deveria ser. Já tem crimes suficientes para ser cassado 10 vezes. Pois é. A Regiane Piscinim pergunta aqui, como nós podemos mudar, fazer essa derrubada do Bolsonaro, mesmo com a pandemia? Minha filha, ampliando, conversando com os parentes que caíram nessa lorota, com os amigos, se manifestando na rede. Eu tenho uma posição dúbia sobre as manifestações de rua. Eu disse, acho até que Fernando deve ter visto. Porque eu publiquei lá numa rede que ele está também. Eu não me sinto autorizado a dizer para as pessoas o seguinte: fique em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar.
A pandemia não está sendo devidamente combatida no Brasil e já vai ser o país que vai ter mais mortes. E, ao mesmo tempo, a gente está sendo acossado por esse governo medíocre que, a cada dia que passa, causa mais problemas para o país. Então, são dois problemas. Um recomenda que fiquemos em casa e o outro recomenda que a gente vá para a rua enfrentar. Eu não me sinto autorizado e confesso que tenho muita simpatia por essas manifestações, porque elas é que, no frigir dos ovos, vão dar o peso da rejeição a esse governo e vai criar a possibilidade das instituições do Estado brasileiro reagirem a essa destruição sistemática da nossa institucionalidade e permita interromper esse processo de mediocrização do país. Então, o PT apoiou as manifestações, recomendando todos os cuidados, máscara, levar álcool gel, etc. e tal, mas é evidente que é um perigo, mas há um perigo e outro perigo. Diante dos dois perigos, acho que Bolsonaro representa... Eu não me lembro quem foi, acho que foi Haddad que postou: é difícil combater um vírus e um verme ao mesmo tempo. É mais ou menos isso a situação que a gente está vivendo. A pandemia e o pandemônio. E o pandemônio, né? E tem mais uma pergunta aqui do Luiz César Oliveira. Por que a esquerda, o Maia, provavelmente Rodrigo Maia, né, e a política dita normal não faz nada com relação ao Bolsonaro? Não, tem feito. Bolsonaro já teve umas 10 derrotas. Eu só estou esperando que essa da liberalização de arma pesada, arma militar, seja também proibida. Mas essa interferência das universidades, ele está sendo cerceado pela justiça de fazer pregação contra o isolamento social. Ele já perdeu umas 10 aí. Agora, ainda não temos força política. Essas instituições só funcionam se a sociedade pressionar. Só agora a sociedade está descobrindo. Por isso que eu digo, é preciso... Eu tenho tido uma paciência gigantesca. Eu só deletei 2 pessoas, um parente meu, que eu disse: olha, eu não quero ficar com raiva de você. Então é o seguinte, vou lhe deletar. Se a situação mudar, a gente volta a conversar. Senão, na próxima encarnação, a gente leva um papo e cada um faz uma análise dos erros que cometeu nessa atual encarnação. Porque se eu ficasse em contato com ele, eu ia odiar uma pessoa que eu gosto muito. Porque foi tomado por esse espírito protofascista, de ódio, de rejeição a tudo que é racional, de apoio a essas medidas que estão destruindo o Brasil. Então, a gente precisa abrir um processo de discussão dentro da sociedade. Não é uma tarefa só de partidos, é uma tarefa da cidadania, né? Todo mundo que a gente conhece, a gente tem que, de alguma maneira, assumir essa responsabilidade de isolar politicamente esse projeto medíocre, tacanho, boçal, protofascista que Bolsonaro representa. Beleza, Juca, nós estamos finalizando, né? Eu queria, aqui, acho que em nome também da Letícia, agradecer, né, essa excelente entrevista, esse excelente bate-papo, né, falar da honra que é estar com você sempre, né, debatendo sobre essas coisas, sempre bom de ouvir, né? E é isso, queria te agradecer por essa participação, microfone aberto aí para você falar o que quiser. Eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que as lives é uma grande invenção e é uma forma da gente ir restabelecendo a inteligência como soberana nesse espaço onde a burrice e a ignorância vêm destilando com muita galhardia. Então, a função social dessas lives é enorme, enorme.
e eu me sinto honrado de estar conversando com vocês. A maioria das lives, eu já participei de 44. Essa é a 45ª. A maioria das lives estavam muito concentradas as conversas na questão cultural só. Aqui eu tive liberdade de emitir minha opinião sobre a conjuntura, e sei que as pessoas que estão acompanhando são pessoas preocupadas com o país, que têm um mínimo de visão política, querem encontrar uma saída, de preferência pacífica, institucional. É preciso que nossas instituições reajam, que o STF, e é preciso apoiá-los nesse processo, para que eles se sintam à vontade, porque eu não sei por onde andam nossas Forças Armadas, mas a julgar por esses generais que estão no governo, boa coisa não vem de lá. Então é preciso que a sociedade se afirme, supere a conspiração e o projeto fascistoide e demande e construa a retomada de um caminho democrático para o nosso país. Eu sou otimista a médio prazo. A curto prazo, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai sofrer com esse projeto absolutamente medíocre. Muito obrigado a vocês, obrigado a quem acompanhou. Vocês me mandam o link depois, as pessoas me pedem, até de fora do Brasil. Tem uma pessoa de Portugal que acompanha todas as minhas lives, é capaz de ter feito alguma pergunta aí. E eu tenho na Espanha, tenho na França, na América Latina, aí que eu trabalhei muito na América Latina. Quarta-feira agora eu vou dar uma aula online para uma universidade argentina. Eu estou sempre conversando com eles. Sou admirador do povo argentino, da combatividade deles. E tenho dito para eles, esperem que o povo do Brasil tarda, mas vem no caminho. Abraço. A gente queria dizer para vocês, falou de Portugal, que tem uma galera que segue. Aqui na Rede Liberdade, a gente tem um pessoal de Portugal. Não estou ouvindo, Fernando. Está me ouvindo agora? Eu acho que você desligou o som. Oi, está ouvindo? Oi. Tá ouvindo? Não está ouvindo. Você está ouvindo, Juca? Não? Está ouvindo? Não estou ouvindo. Não está ouvindo. Bom, nós vamos encerrar. Prossiga, Fernando. Os dois. Você está me ouvindo agora? Está ouvindo? Acho que não está ouvindo. Aqui encerrou, então. Não estou ouvindo. Agora você está ouvindo? Vocês me ouvem? Nós estamos te ouvindo. Eu não ouço vocês. Tá, ouvi até agora, mas agora vocês sumiram. Acho que já é o encerramento da... Pois é. Abraço para todo mundo. Acho que está de bom tamanho. Dá para a gente encerrar assim. Nós tivemos, em média, 629 visualizações dessa entrevista, mais de 12 mil pessoas de alcance. Nós agradecemos muito a todos vocês que ficaram aqui. Juca, foi um prazer enorme te ouvir. Foi um bate-papo delicioso com você. Muito obrigada. Fernanda, é contigo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Letícia? Juca, está ouvindo? Não. Mas você está me ouvindo, Letícia? Eu estou ouvindo. Então, dizer o seguinte, que tem gente de Portugal, Luiz Stern, tem uma galera de Portugal junto com a gente, tem uma galera da Inglaterra também assistindo, né? Eu queria ter perguntado para ele, mas ele não está ouvindo, né? Uma última pergunta, porque aqui a Rede Liberdade é humor, e para a gente aguentar esse tranco, a gente precisa de humor, né? O Juca, Como é que eu saio? nosso companheiro Enio perguntando aqui se a cultura tem jeito na Terra plana. E aí, com isso, a gente vai encerrar essa live da Rede Liberdade, agradecendo a todo mundo. A gente tem uma galera aqui, o pessoal do Ceará em peso, né? Beto Mafra, a galera de Minas Gerais, enfim. É isso, gente. Uma boa tarde. Tamo aí, Rede Liberdade. Tchau, boa tarde a todos e até semana que vem ou na próxima. Mas a gente anuncia nas nossas redes. Curtam a nossa página do Facebook, curtam a nossa página do Instagram e fiquem de olho que a gente anuncia a nossa próxima live. Obrigado, uma boa tarde a todos. Abraço.